Bora. Bom dia, então, pessoal, dando continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos abordar cotovelo, braço e antebraço. Então, a gente começa com a anatomia aí, pessoal, para ajudar a gente a implementar a aula. Estou escutando não, Luiz. Aumenta aí o som. Alguém para ajudar a gente aí com a anatomia? Já. Aqui, ó, está. Em relação à anatomia do cotovelo, o cotovelo a gente tem mecanismos de estabilização da boca do osso, que são determinados por músculos fáceis, certo? Aqui a gente tem os grupos dos músculos flexores comuns, e aqui os extensores comuns, tá certo? Está certo, está certo. Tá certo? Acho que está certo, ele parece a onda ali, ó. Ele parece ligando aqui. Aqui é o segundo ônibus. Que é o dedo do bíceps. Mais um lá ali. Não, bíceps olha em cima. O bíceps é sério. Isso aqui. Dedo do bíceps. Aí, continuando o tendão do bíceps, Continuando o tendão do bíceps, a gente tem a planta passa pelos músculos flexores radiais aqui, embaixo da aponeurose. A banda posterior do ligamento ulnar colateral. Embaixo. Ô, Vinícius, peraí. Aí, na verdade... Aqui é a ulna, né? Esse aqui é o medial? Aqui é um ancônio, professor Dantes. Isso aqui é um ancônio. Sim. esse é o nosso lateral. Lateral. Aqui é lateral, aqui é medial. Um ancônio aqui é lateral. Aqui é medial. Aqui é medial, certo? Então, aqui é lateral. Continuando o que o Gustavo falou, esse músculo aqui seria o músculo flexor radial, esse aqui. Aí, vindo para esse aqui, é o músculo palmar longo, esse aqui. O do lado é o músculo superficial dos dedos, esse aqui. Superficial o quê? Flexor, extensor. Superficial, extensor. Vinícius, facilite. O extensor... Facilite só isso aqui. Isso aqui é flexor, extensor. Facilite. O extensor, na lateral, vai ser sempre extensor. Entendeu? E Então aqui é lateral medial. A gente está precisando esclarecer isso. lateral, medial. Pronto, então aqui tudo é flexor aqui desse lado. Tudo aqui é flexor. Eu falei errado, falei atrás, do flexor. Isso. Flexor superficial dos dedos, esse aqui. O do lado é o flexor lunar do carpo. Sim? E aí, agora, falando dessa partezinha aqui, seria a banda posterior do ligamento colateral ulnar. E do lado, a banda transversa do ligamento colateral ulnar também. E aqui o Gustavo já falou, né? A aponeurose. Mas aí é a aponeurose do braquinho. Do bíceps. Do bíceps. Isso, que tinha dito dos dois aqui. Sim. Aí. Do outro lado lá. Esse é o lateral, daqui é o fibulão. Aqui é o braquial, né? O músculo braquial. O bíceps braquial. Ancônio. Aqui são os extensores, né? Extensor radial. Esse é o extensor ulnar, né? E esses são os extensores radiais. E aqui a É isso. Aí aquele ancônio aqui, ó, vai inserir no lateral, tá? Ancônio lateral.
Isso aí, falaram certinho aí, aqui, falou certinho, o tendão comum dos extensores, né? Aqui, às vezes, até é difícil você fazer a divisão dele, mas comum dos extensores, comum dos flexores, né? Falaram direitinho aí, os ligamentos que já deu para ver também em aponeurose. Mais uma de anatomia. Pensei para criar uma inserção de um rádio, Isso. velocidade de rádio, né? E essa outra. Isso. Certinho. E a minha são as duas flexões do esse aqui, né? Tá tendo inserção, né? Joia. A origem, né? Aqui na região mais. Né? Isso aí. Certinho. Medial. Velocidade, tendão comum, flexor comum. Né? Isso aí, a parte de anatomia. Economia ali, é isso. Ali, na verdade, é o músculo, tá? O nome é o músculo. E os tendões dele ali. Tá? Os ossos não precisa, não. Só o músculo. Tem braço também, né? Inclui braço também. A gente tem aqui a visão posterior do braço, né? Então a gente tem o músculo tríceps, o tríceps braquial, no caso. Aqui a gente tem o clavícula, o pérculo maior aqui do cúbice, articulação clavícula. Isso aí o tríceps aí, né? Tá dando para ver duas cabeças, e aí a longa, a lateral, a medial fica mais oculta nessa vista, então, bem. E o tendão dele, né? Agora os ligamentos. Que a gente tem a vista lateral. A medial. A vista medial, que a gente vê o ligamento colateral na sua. Isso. Nas suas porções, né? As três porções. Logo na anterior, a porção posterior e a porção oblíqua. E essa é a vista lateral. O que a gente vê aqui o ligamento anular. Vai ter esse é o anular. Esse aqui já é outro ligamento. Lateral radial, lateral radial. O radial, o rádio, né? Então, Radial, esse é o radial. Esse. Na lateral. Tem colateral na, já era tudo colateral na, né? Esse é o colateral na lateral. Isso aí. Bem, então, essa figura a gente já viu, né? As inserções aqui dos principais ligamentos. Posicionamento para a gente fazer o cotovelo são basicamente esses dois, que você pode fazer na posição do Superman. Aquela de cima ali, o cotovelo fica mais próximo do isocentro, do magneto, né? O problema dessa posição é que ela é desconfortável, às vezes o paciente pode mexer, perder o exame, ou atrasar o exame. Essa posição de baixo, ela é um pouco mais confortável, mas o cotovelo fica um pouquinho mais longe do isocentro. Então, pode degradar um pouquinho a imagem, tá? E os protocolos variam, esse protocolo sugerido aí pela literatura que a gente incluiu. Mais um pouquinho de anatomia aí, mas agora nas imagens de ressonância.
Fala alguém. Então, flexo. Fala mais alto, Samara. Então, flexo. Tipicamente, colateral a função anterior, né? A função anterior. Aqui a gente tem então, astral. Certinho. Mais uma de Antônio de Agenda. Já tem lateral radial. Lateral na lateral. Aí, ó. Então, aí o nosso primeiro caso, paciente de 45 anos, fez um ultrassom que indicava tendinopatia do extensor comum, e foi pedida a ressonância para investigar lesões adicionais. Tem coronal, radial, coronal. Tem dois. Meu quê? Do meio não é assim. No meio não é ter um que eu tá branco, né? Parece uma Sinfet, né? Um DP Sinfet, um DP Sinfet, algo do tipo. Vamos lá. E vai chamar atenção a desse salto. Corresponde popularidade. Isso aqui, que na verdade eu queria chamar atenção para isso aqui, ó. Essa baixa eu acho que chama mais atenção. Certo. Aí, esse slide que eu coloquei para chamar atenção para essa. Na verdade, é como se fosse uma pseudo-lesão, né? Isso que a gente chama de pseudo-defeito do capítulo. Aqui, ó, você parece que tem uma lesão, mas essa área aqui ela já não tem mais o revestimento mesmo. E ela está mais posterior, para você diferenciar de uma lesão osteocondral, por exemplo. Tá? E você pode usar também o plano sagital para ajudar nisso. Na verdade, é uma pseudo-lesão. Tá? Na verdade, não é uma lesão verdadeira. Mas tem um derrame articular, né? Tem um derrame articular. O pseudo-defeito do capítulo é melhor visto uma vez no sagital. Né? Aí a dica é você observar que ele está posterior ao nível da interface articular, para não suspeitar de uma lesão osteocondral. É, porque você vê que a cartilagem articular já acabou ali, né? Já não é mais articulação. O sagital aí talvez não tenha ajudado muito, né? Porque o sagital tem dois puros, né? Mas é a melhor sequência do sagital. E no coronal você tem dificuldade. Então, aí agora, 16 anos, jogador de beisebol com dor no cotovelo. Comercial, aqui depois, a gente está no nosso sinal aqui, aqui. Pegando a gente pensa mais baixo sinal,
Então, Olha, tem uma líquido, né? é bem relacionado. Sim, e aí? Mas eu não falo. Mas a vida não Nossa, assim. pode ter sido como é que recebendo aqui, houve uma conversão e provavelmente teve uma fratura, Então, aqui tá faltando alguma coisa aqui, né? Cuidado só para não escrever qual é o tema, tá? Do capítulo, porque tem mais coisa. E também não com fratura também. O paciente não teve trauma com fratura. Eles até começaram bem e depois desandaram aí com a fratura, né? Que é isso aí. Que é a doença de Panda. Mas esse diploma é tudo forma o epicônio, ainda é epicônio, não, capítulo ainda na fase em maturação óssea, enquanto se com edema de toda a solução, né? Sem ter história de calma e nem lesão mitocondrial. Geralmente em paciente mais novo. E aí a gente viria todo o capítulo com um mau sinal, né? Pintaria somente essa parte com grau. Eu acho que na descrição está falando muito de edema. Não é só edema, entendeu? Não é só o sinal. Ele tem fragmentação, ele tem regularidade dos contornos, são microtraumas de repetição. Então, um paciente que está doente com osteonecrose, né? Daquele centro de ossificação. Mas a faixa etária não seria mais da terceira. Excelente. Exatamente. Se é o que eu acho que o fluido quando ele sai frente ao rio. Acho que é assim, é meio equivalente à doença de Crohn, só que acontece em adolescentes, a faixa etária maior, né? Pode vir com outros sinais, como níveis articulares. Que é o que está acontecendo, né? Exatamente. É um ponto livre articular. Uma lesão articular. Isso. E aí pode ter esse estudo gravitacional, aí o defeito de audição. Basicamente isso que a gente está vendo na imagem. Aí, tem a lesão descontrol do capítulo, com um fragmento livre interarticular. A Gisele já até abordou a maior parte da diferenciação aí, porque são duas doenças que acometem essa região, né? A doença de Panner e a lesão osteocondral, faixa etária, e também, principalmente, prognóstico, né? Na doença de Panner, pode não haver sequelas, na lesão osteocondral, que acomete uma fase pacientes um pouquinho mais velhos, né? Pode ter deformidade. Salientar diferenças mesmo, isso é importante isso. Então, a doença de Panner, faixa etária mais jovem, 5 a 10 anos, na lesão osteocondral de 12 a 16 anos. Tá? O edema tende a envolver todo o capítulo, na lesão osteocondral ele tende a ser mais restrito. Aqui, no caso anterior, a gente estava com uma lesão osteocondral, e aqui eu coloquei a doença de Panner. Então, formação de corpos vivos articulares vai ser mais comum na lesão osteocondral, menos na doença de Panner. E o prognóstico, a doença de Panner, geralmente, ou ela, na maioria das vezes, ela pode evoluir sem alterações sequelares, diferente da lesão osteocondral. Então, acabam sendo duas doenças diferentes acometendo a mesma região. Em relação ali ao caso, pessoal, tem que prestar bem atenção que o contorno do capítulo está todo irregular. Esse capítulo aí não é só edema, entendeu? O capítulo mesmo ali no coronal. E o mecanismo, né? Você vê o jogador de beisebol, né? Tem um estresse em válvula recorrente, né? Então ele vai levar a aqueles microtraumas de repetição. É uma história clínica diferente da doença de Panner, que geralmente é aquele paciente que pode ter algum histórico de microtrauma, mas ele é muito novo. Então, muitas vezes não tem essa associação com um arremesso, como já é classicamente da lesão osteocondral. E o preto é cortical, o preto é cortical, ele abusou a cortical. Cartilagem. E cartilagem que vem ao conhecimento especial cortical.
Tem mais um caso aí, 32 anos, dor aguda no braço durante musculação. Mas exame físico não há sinais de retração muscular. Qual o diagnóstico e por que que não tem sinais de retração muscular no exame físico? Colocado. Mais de ressonância, forte, agital, parcial e coronal, ponderada em P277, Tudo. P277, E aí, Sei que aqui no caso da Carlinhos. Brilhado. É inspiração. aí a gente vê hipersinal nessa região, corresponde ao bíceps, e aí a gente vê um mais alto, aí a gente vê a irregularidade desse tendão, apresentando um alto sinal de vermelho, mas quando chega aqui, tem um mais alto sinal, que é aquele sinal de líquido, e a gente vê que há uma retração desse tendão, né? Então, há uma ruptura completa do tendão do bíceps, certo? E aí a extensão dessa retração é isso que, né? Que não é tanta coisa, um tendão forte como o bíceps, né? Normalmente você tenderia a retrair muito. Aí você tem aí 1 centímetro de retração. E aí por isso que no exame diz que ele não sente o... Não, mas não é por isso, né? Por que que não retrai? Por que que não retrai? Porque você tem um músculo muito forte do bíceps, tem um tendão longo, que é aquele que ele faz aquela descida, né? E vai se fixar lá na tuberosidade do ar. Aí funcionou o tendão. Então, tem uma função do tendão. Só que com a mínima Mas retração. com a mínima retração. É o Por quê? corpo, sim. É o corpo. Ah, mas vamos agora Por quê? focar na pergunta. Por que que não retrai? Vocês falaram um monte de anatomia ali, aí falaram toda a vida com a anatomia e ninguém... Sim. Sim. As certas fibrosas, né? O que aconteceu com a poneurose? Ela está segurando um pouquinho. Ela não rompeu. Não rompeu. Ela está segurando. Aí. Agora aí, Já tem mais. e agora são 3 pacientes diferentes, tá? Tá. Escrever aí. Ah, 3 diferentes, né? Sabe? São 3 imagens e quantos foram mais? Se depois, 10. E aí, o que deu para observar são o perdão conjunto dos extensões. Tem um sinal substancial, certo? Que infere a edema, né? E aqui eu vejo tendinopatia do extensor, certo? E a tendinopatia é chamada de ectopatologia lateral, apesar de não necessariamente ter uma alteração óssea. Ok. Nesse daqui, meio, parece ter um sinal agora mais alto, assim, como se fosse líquido. Eu acho que é líquido, e aí eu vi uma lesão, assim, na altura parcial. Substancial, né? Substancial. E nesse aqui, tem só esse fiapo aqui, né? Então, parcial extenso até total, assim,
Eu acho que aí é o ligamento, não é o tendão. Ah, então pronto. Não é uma armadura total do senso líquido. Aí, partir a ruptura passagem, ruptura completa do sensor comum. Como diria o doutor Cláudio, o ligamento também é para capô, né? Não. Aí o paciente de 32 anos com instabilidade medial pós-queda com braço estendido. Aqui a gente tem dois pontos coronais, T277. Aí eu vejo, primeiro que tem uma fratura, né? Uma fratura parcial de aluna, né? Não sei se vai dar e tem um edema bem importante, com principais cores, certo? Eu acho que é só, assim, só, entre aspas, edema. Suas cores, mas a fratura que lá. Aí aqui, ó, essa. Quando eu nasci, lesão ligamentar, né? A gente destaca aqui que teve uma avulsão óssea, né, ali do ligamento. Sim, isso é o ligamento colateral ulnar, que é uma cara falou anterior, parece ter adicionado coisa para fragmento. E é isso. Não, e aí, Aqui, ó, vai ter aqui no rádio. É uma edema contusional, né? Mas É. não parece ter fratura. Não. Se fosse lesão, é um edema com compressão, né? Contusão. Contusão, uma contusão. e aqui, ó, a fratura pegou essa inserção aqui, né, do ligamento lateral medial do tuberclo sublime aqui, né? Processo coronóide. Aí a descrição ali do mecanismo de trauma da lesão, tá? Então, algumas das lesões aí, a maioria de vocês já descreveram, tá? Basicamente foi isso. Antes teve edema muscular também, mas faz parte do trauma. Trauma, né? Queda com o braço estendido. A gente tem essa força aqui na lateral aplicada. E aí a gente tem essa compressão, né? Essa força que vai dentro, ele vai dentro, que é a captação. E aí, aqui a gente tem a vista anterior e posterior do cotovelo, sendo que aconteceu em primeiro momento o estiramento do ligamento lateral medial, depois o estresse dessa placa de crescimento aqui do epicôndilo medial. Aqui, compressão na articulação radioveral e aqui a gente vê a compressão do olectro, nessa fossa olectaniana, podendo levar até a formação de outros osteólogos e outros acometimentos. Como a doença não leu o livro, né, a função não foi no epicôndilo, foi no tubérculo sublime, né? O que aconteceu no epicôndilo ali foi a lesão, vamos dizer, do tendão, né? Mas aí, homem de 50 anos, queda da própria altura, 2 meses. Ressonância do cotovelo, cervical, coronal,
ponderada em 2,7. A gente vê existe um edema aqui, um capítulo, leva um importante articular. E aí a gente observa também a incongruência entre o capítulo do rádio, né? Que a gente passa aquela linhazinha a vertical, ele não passa no centro do capítulo, né? Então, tem uma subluxação, né? Aqui a gente vê uma estrutura, então, com ligamento colateral na lateral, e a completo. Aí não colateral na lateral, não, cara. Tu tá voltando. Tu tá só ali, ó, do rádio pra una, né? Ou do rádio pro úngaro. Colateral lunar, ele vai pra una. Não, colateral na lateral. Lateral radial. O lateral, Que tu tá voltando. lateral, ele não tá aparecendo aí. Eu acho que ele não tá aparecendo. Aqui é o radial. É. O colateral radial. É. E aí aqui a gente vê uma lesão facial, né? Só chega o ligamento aí, mas vai embora. Ó. A faixa de baixo sinal, a imagem C, ela vai embora, ela se continua. Ela vai lá para o músculo. Talvez seja o tendão, né? Ali provavelmente é tendão. Na imagem B, ó. Tem a Faz do lado, né? Se tu olhar bem aqui, ó, essa linha preta, ela se continua. Aí provavelmente é tendão. Então, esse aqui não é ligamento. Mas é o E olha aqui, ó. esse é o Aí é o ligamento. Esse é ligamento. Aí, qual é esse ligamento? O ligamento radial ele vai se inserir onde se insere o ligamento. Seria bem na cabeça do rádio. Na posição mais radial, radial. E aí, esse é o ligamento. Esse ligamento está indo para o rádio. Como é que esse ligamento está indo para o rádio? Ele é o ligamento colateral e não lateral. É porque apesar de que não parece que a sociedade. Mas esse ligamento está indo para o rádio. Ele é o ligamento Não, colateral. não, E quando seu ligamento colateral na lateral, você vai para o rádio. Não, ligamento lateral radial, do ligamento. É, mas tem do outro lado tem alteração também. Do lado do Tem medial. também da mão anterior, colateral medial. É, talvez só o Só o estiramento. estiramento. Parece espessado com o sinal, né? Bora, Vinícius. Isso aí é uma subluxação lateral da cabeça do rádio, né? A altura proximal do colateral lateral lunar, que realmente não está muito evidente. Tá? Ligamento colateral lateral radial, contusões da cabeça radial, posterior do capítulo intermuscular. O colateral na lateral, ele é muito difícil de ver, né? Já assim, de rotina, é muito difícil de ver. Ele fica fácil de ver quando o rádio luxa mesmo, totalmente. Aí o rádio sai, aí ele fica reto. Aí você consegue ver, pegando um pouco. Então, o objetivo desse caso é buscar instabilidade posterolateral do cotovelo, que é a mais comum. Geralmente ela começa tem vários graus, né? Ela tem graduação, ela começa na lesão do ligamento colateral lateral ulnar, e ela vai progredindo em direção medial, acometendo a cápsula articular, tá? Aí você vai mudando o estágio. Ela vai progredindo na direção medial, até que ela chega a envolver também o ligamento colateral, acontece com o ligamentar lateral medial, tá? E essa sensibilidade, ela começa primeiro com a luxação posterior da una, depois com o capalgamento, o tubérculo sublime, né? E por último termina de luxar completamente. Então, no caso, era dois meses de trauma, não era uma lesão aguda. Estava luxado, tá? Foi o caso para ilustrar essa instabilidade posterolateral do cotovelo, que é a mais comum do cotovelo.
No casinho aí, 35 anos, dor crônica no cotovelo. E a gente esse alto rural, né, correspondente ali ao redor. Ou perdão, consegue ver o tendão na B? Isso. É diagnóstico. É uma tendência no 20. Ele está envolvendo o tendão. Você a cabeça longa do bíceps lá no ombro, que era o diagnóstico. Tendão no 20, né? Mas aí esse tendão distal, ele não é tendão sinovial, né? Não tem mais Não tem mais sinovial. Então é uma. Vamos dar você. É um bom centro bíceps, o raio. O sítio radial, tá, gente? Essa bolsa que tem aí é um sítio bolsa bicipito-radial, tá? E agora aí, jogador de beisebol, apresentando esse exame. Às vezes aparece, viu? Apesar de se for um jogador de beisebol, isso aí desaparece na fila. Não entendi essa última parte, não. Que às vezes aparece. Porque a gente não tem muito jogador de beisebol aqui, né, professor? Sim, é mais difícil. Mas às vezes aparece. De golfe tem, mas de beisebol é mais difícil. Tem a liga de Maracanã, provavelmente, mas... Pensou, é? Você está inventando assim, né? Maracanã. Já temos futebol americano, já temos golfe. Pickleball. 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 É o da quadra do beach tennis, que é a febre nos Estados Unidos, é pickleball, não é beach tennis. É aquele paddle. Não, é como se fosse uma aquela bolinha de. Da piscina de onda de piscina de bolinha do McDonald's, já viu? Sim. Eles ficam jogando. Horrível. Mas é uma febre, que bom. Esse paddle também, né? né? Na Espanha também é uma febre. Sim, aí. Vai. Vocês aí. A gente conversou uma besteirinha aqui para vocês pensarem. Agora só a resposta. Bora, Bruce. Bora, Bruce. Ele não tá de férias, né? Não, vou comprar de contraste. Ah, é um derrame. Não derrame articular. Ah, e agora aí, vai. Tá. Ele não é bem o alto sinal que a gente quer ver, mas vai lá. Nessa região aí, que tem. Você vai ter que citar aqui de novo. Regularidade de sunha, né? Então, não é nem doença. Né? O que falou aí? Até pode ter um termo aí, mas o que chamou mais atenção é que vai, Alessandro. Conta aí, Luiz. Remota, né? Aí. Tem um eminente aí, né? Isso. Sim, o que é que tem aí? Sim, certo. Tudo que é mostrar o nome disso. Tem dois ostrófilos, redução de espaço. Mostrar a frente. Ostrófilo. Aí, assim, esse osteófito é importante nessa localização. O que é que tem aí do lado? Porque tem um nervo, né? Aí aquele boneco, aí faz assim,
Você pode ter compressão, né? Ter atrito com o nervo do nada. Né? Ele reduz tudo no tal, né? Então, aí, essa osteoartrite aí a gente chama de sobrecarga da extensão em valgo, né? Que passou o mecanismo aí, está ilustrado na foto, tá? E geralmente associado a jogadores de beisebol, é bem comum, mas também aparece por aqui. Mais um caso aí, moleque de 52 anos com déficit na redução do polegar e extensão das articulações metacarfalangianas dos dedos e interfalangiana do polegar. Bora, aí é para R3, esse caso aí. Para R2. Veio vocês aí. Tem ajustes axiais, tem parecer. É só olhar lá em cima. Ó. Ele botou a dica, ele tem muitas dores. Ou o do coração. O espírito paternal dos pais. Paternal, Aí, acho que ele tá com um paternal afora. aflorado. Tentando assim, raciocinar. O que é que tu acha que está alterado? O que está chamando a atenção? Olha no T2, aí depois tu olha no T1. Isso. Qual? Esse músculo aí é o Segura o espírito paternal. Segura o espírito, segura o espírito. Vai, tá supinador. Certo. E aí? Isso. Tem nervo. Tem atrofia do espinador também? E nervos. É o radial. radial. Qual radial? Radial. Ou um ramo do radial. É inervado pelo radial. O radial, ele vai se dividir em superficial e o Superficial e... interócito posterior. Esse é a síndrome do interócito posterior. Certo. Certo. Agora explica aí na imagem o que é que vocês estão vendo. Pronto. Tem um edema Sim. no espinador, provavelmente afetado por uma denervação aguda. Ah, mas aí você vai na imagem do T1. Questão tem Certo. Então já não é aguda, né? Aí um subaguda. Certo. Se você fosse dizer onde é que está o nervo interócito posterior aí nessa imagem, você diria que é mais ou menos por onde? Não, então é do outro lado, né? O nervo, ele vem ali pertinho daquele músculo grande que está aí, ele se divide e vai passar aí entre os ventros do supinador. Como é o nome dessa localização? Entre os ventros do supinador. Cadifrose. Então, a cadifrose, ela não está para onde você apontou, está para o lado mais lateral. Aí é a cadifrose. Aí eu tentando fazer isso. O local de compressão dele, né? Isso aí. Aí, lembrando aí, o nervo radial aí, ele vai se dividir nos ramos superficial e profundo, como vocês falaram. E o ramo profundo, depois que penetra o supinador, ele passa a se chamar interócito posterior. O ramo que continua até o punho é o superficial. Não confundir com o interócito anterior, que é ramo do nervo mediano distal. Tá? Isso aí, falaram bem aí, descreveram bem o caso. Algumas posições podem ser comprimido
Tem uma compressão aí desse nervo radial, a arcada de Frost chama atenção, que é mais comum, o espaçamento da banda proximal tendinha da cabeça superficial do espinador. Pode falar um pouquinho mais da coreografia funcionalista? Desliga-se aqui, desliga. Desliga. É toda aqui de trás da base. E legal do não. Papel. Não, mas esse é o que faz na família. Esse é Não, isso aí é do pelo amor de Deus. Então, Vambora. vai, continua. certo. Então, o espinador tem, direitinho aí, você encontra. o espinador tem duas cabeças, né? A cabeça ulnar e a cabeça humeral. Entre elas, você tem ali a arcada de Froese, né? Que é o espessamento da borda proximal tendinha da cabeça superficial do espinador, tá? Que é o ponto mais comum de compressão desse nervo interósseo, tá? Tem outros pontos aí também que a gente cita, mas sempre chama atenção a arcada de Froese, tá? Mais um casinho aí. Esse não está nos planos mais convencionais que a gente vê isso, tá? Percebe realmente. Disser que era do ombro e acreditar. Também não está com a melhor das resoluções, mas dá para inferir muita coisa aí. Pode passar por Foi do arquivo do servidor, isso aí. Fotografia das primeiras ressonâncias. Lupa. Aí, melhorou. Não, né? Conheço. Para não ficar muito direto também, se você imagina mais simples. Cotovelo, né? Cotovelo. Parece ser mais medial, é? Mais medial. Medial posterior. Estrutura Ó, já está muito simples. Bora. Medial posterior. Tá fácil. Tá sem tremer um pouco. T2 faz 7, né? É. Isso aqui. E isso passa muito. Se não tá certo, É porque realmente assim não dá. Porque também se fosse colocar o mais clássico ia ficar fácil demais, né? Ei, Vinícius, esse V aqui tá num sagital? Tal. Porque essa tal. Beleza. Eu tô vendo aqui que tem um negócio. Sinal maior aqui. Isso, normalmente não. Agora eu tô tentando raciocinar. Que passa. Ó, o paciente está com parestesia no quinto dedo e na metade o narco quarto. Não, é. Tipo, tá na metade ulnar, não é medial, é na ulnar. Exatamente diferente, que era a parte do pericular. Só que eu tô tentando falar com certeza que eu tô. É uma batida do legunar, pode. Pode. Ah, tá. Pode que? Tem Tem coisa mais aí. Isso aqui é o assimétrico. E isso, certinho. Assim, é uma neuropatia do NAC, condicionada pelo ângulo nuclear, tá? Não é mais clássica das imagens, tá? Mas é isso mesmo. E aqui, geralmente a gente vê nesse plano aqui, tá? E nessa ponderação. Se tivesse sido esse axialzinho aí, tinha sido bem rapidinho. Não teria muito, né, o que discutir. Então, esse túnel epitroclear é uma variante anatômica que ele pode fazer o teto do túnel orbital, tá? E ele está presente até em 11% aí dos cadáveres, dependendo da literatura. Então, a simples presença do túnel epitroclear não é diagnóstico de neuropatia ulnar, assim como o hipersinal em T2 no nervo ulnar também não é diagnóstico dessa neuropatia. Geralmente chega para a gente, já chega a topografar com essa suspeita. Aí você vai relatar um túnel epitroclear, tá?
e vai caracterizar assim. Aqui, ó, só para lembrar aqui como que é o antônio, né? O antônio ele fica lateral, tá? E o antônio epicrocular medial. Normalmente ele não tem nada, ele não insere aqui no epicôndio medial, ele não faz esse túnel, tá? Então isso aqui é um músculo acessório, tá? Então aí a compressão do nervo lunar, né? Primeiro segmento mais acometido dos membros superiores, e primeiro é a síndrome do túnel do carpo, tá? Que é o que a gente vê na prática diária mais comum. Tá? Mas também pode ter aí essas causas de compressão do nervo lunar. Ele cita aqui até uma avaliação dinâmica, que geralmente é melhor você fazer pelo ultrassom. E também o simples fato do nervo ter mobilidade, avaliação dinâmica, também não quer necessariamente dizer que você tem uma síndrome que tem uma fricção. Tem que ter clínica para você suspeitar dessa síndrome. Tá? Lembrar dos pontos ali, importante, né? O Studers, né? As Studers ali, passa, né? Depois depois tudo e tal, a pomerose transformador e mais abaixo, flexo transformador. Desoflume e o canal de Guion. O canal de Guiné. É isso aí, pessoal. Vamos, casinhos. Vai ter as questões do CDE. Após uma fratura do cotovelo direito, um paciente necessitou recorrer esperar a função dessa articulação, porém apresentou dor intensa em locais de fixação dos tendões flexores do antebraço. Assinale a opção que apresentam, respectivamente, o local de inserção da porção proximal, da porção curta do músculo bíceps braquial e o local da inserção distal do músculo bráquio radial. Estão bem direto aí. CESP é uma banca que organiza vários concursos públicos aí. É de Brasília, se eu não me engano. Acho que mudou para Sebrasp. Sim. Local da inserção proximal. Inserção próxima, esse aqui é o. Inserção proximal à origem, né? O bíceps braquial, do cabo longo, do cabo curto. Tá certo, tá dizendo acertou. O processo curatório desse cabo. Para saber, né? Tem aquela cirurgia de latagê para você Lá, o local de inserção distal do músculo barcardial, que a gente pouco vê, né? Assim, presta atenção. Mas o processo do Inserção proximal. Bota inserção proximal. A inserção do cabo curto do bíceps, né? Ele se serve no o cabo longo do bíceps se serve no superior venoso. Há 155 anos, cursando com dor e aumento de volume na posição posterior do cotovelo após trauma direto há 5 dias. Ele deixou essa patologia para a questão. Quem foi embora antes da aula terminar, dependeria dessa patologia. Vamos lá. Vamos lá. O principal diagnóstico para o caso demonstrado corresponde a uma lesão de Morel Valle, visto que esse é o local mais típico para o seu surgimento. O tratamento para a alteração demonstrada deve ter como primeira opção abordagem cirúrgica devido ao alto índice de recidiva. A alteração demonstrada, caso não tivesse histórico de trauma direto prévio, poderia ter como etiologia natureza inflamatória e infecciosa. A alteração demonstrada é decorrente de uma separação abrupta do tecido subcutâneo da face subjacente com acúmulo de líquido hemolinfático. O tratamento para a alteração demonstrada deve ter como primeira opção uma função aspirativa devido ao alto índice de recidiva. Exatamente, né? O que é isso? Ela pode ser principalmente traumática, infecciosa, inflamatória e por depósito de cristais. Olha, eu estou falando, nunca funciona, certo? Mas você tratar sem abordamento. Inflamatório, qual é a causa mais frequente? Além do trauma. No sentido inflamatório, não é traumático.
Ele falou, ele falou. Gordo, quem falou gordo? Oi, gordo. Papai tinha gordo. Papai tinha um consciente eletrônico 9, inclusive, tem texto que erode, né? E às vezes sai do cristal do lado. Que era o processo normal, muito sério. No ultrassom você consegue ver os cristais também, né? Muito bem, doutor Luiz, parabéns, congrats. Ah, meu.